Mas antes eu queria falar do jogo de ontem, da vitória do Atlético. Ontem eu até tuitei depois do jogo que eu achei que foi um jogo em que o Atlético controlou o jogo todo, não teve... foi um jogo de paciência, eu achei que foi um jogo de paciência e um jogo de competência, um jogo de eficiência. O Atlético, então, arrebentou o Fortaleza. Não, a questão da paciência é porque durante boa parte do jogo o Fortaleza se defendeu bem e o Atlético não perdeu a cabeça. O Atlético às vezes girava de um lado para o outro e tal, olhava para a área, aí por algumas vezes alguns cruzamentos pelo alto, consagrando os zagueiros do Fortaleza, o Sampaoli pedindo cruzamento por baixo, e o Atlético por vezes chegava na linha de fundo, olhava, e aí voltava a bola, recomeçava. Então muita paciência, um bom jogo do Savarino, o Iorra muito bem, o Sacha muito bem. Ontem eu achei que, para quem defende que Jair e Alan não podem jogar juntos, ontem funcionou. Mas o adversário, cara, ganhou do Atlético no primeiro turno, tá desesperado lá atrás, mas não é essa desgraceira de time, não. Então, vitória incontestável, achei que o Atlético controlou, os setores funcionaram bem, e reafirmo, o jogo da paciência e também da eficiência. Começa com você, Vinícius. Acho que foi um jogo importante até para a gente ver como o Atlético se comportaria sem o Keno. E aí o Sampaoli optou por escalar o Vargas mais aberto pela esquerda, o Sacha mais centralizado. E no primeiro tempo, não acho que o Atlético fez um jogo péssimo, foi horrível. Até no intervalo a gente observa os comentários nas redes sociais, parecia que o Atlético não tinha jogado absolutamente nada. Eu acho que o Atlético teve sim dificuldades no primeiro tempo, porque, primeiro, que o Fortaleza realmente armou um bom sistema defensivo. E o Atlético, ele sabia o que fazer com a bola, tinha muita troca de passes, mas faltava uma jogada diferente, ou um drible, ou um passe fora do padrão. E quando a bola chega no Vargas, do lado esquerdo, ao contrário do Keno, que quando o Keno pega a bola, ele gera uma dúvida no marcador, se ele vai cortar para o meio para buscar um chute ou um passe, ou se ele vai tentar a jogada de linha de fundo, que o Keno também faz isso. O Vargas não, é mais previsível nesse sentido. Ele sempre corta para dentro. Ou ele busca um passe, ou busca uma tabela. Dificilmente ele vai tentar uma jogada de mais profundidade, levar essa bola para o fundo. Então o Atlético ficou, de certa forma, mais previsível. E aí, no intervalo, eu acho que o Sampaoli teve uma ótima sacada, porque mesmo sem fazer substituições, ele mexeu no time. Ele colocou o Vargas mais centralizado, o Sacha circulando mais, e quem ocupou o lado esquerdo foi o Guilherme Arana. Aí o Atlético ele foi mais agudo por aquele lado. E o gol sai de uma jogada que a gente viu pouco na primeira etapa. Justamente esse passe diferente, a assistência do Iorra foi espetacular. E o Arana atacando mais, chegando na área, fazendo esse gol que dá tranquilidade, né? Quando você faz um gol no jogo tão difícil, quando o adversário está tão retrancado, isso gera maior tranquilidade. Aí eu acho que o Atlético foi muito dominante, o Atlético fez sim uma boa partida e um bom segundo tempo. Então ainda vai ficar essa dúvida, né, para o próximo jogo, se ele vai manter o Vargas. Eu acho que o Arana se encaixou melhor. Não significa também que agora é a solução e tudo, porque foi pouco tempo. Mas eu acho que o Atlético foi merecedor da vitória e um resultado super importante, Everton. É importante, coloca ainda vivo na briga. Ontem poderia até encostar um pouco mais, né? Mas aí lá também aconteceu o penal e aí a diferença continua em 5 pontos. E quem assistiu o jogo do Inter ontem viu também que o Inter, um futebol burocrático, mas enfrentou um bom adversário. O Red Bull Bragantino é um time muito certinho, mas deu para medir que não tem nada decidido ainda no Campeonato Brasileiro. A vitória do Atlético ontem, Cabido, para cima do Fortaleza, você também acha que essa paciência que o Atlético teve diante das dificuldades, principalmente impostas pelo Fortaleza, do sistema defensivo, que valeu ter essa paciência? Ontem você notou que foi um pouco mais do que nos outros jogos, não houve aquele desespero, dando tantos espaços assim para o adversário que estava fechado? Não, sem dúvida. A paciência do Atlético ontem ela foi, de fato, testada, né? Mas o que me chama muita atenção é que o Atlético ele tem muita dificuldade quando encara uma equipe que, por exemplo, no caso do Fortaleza ontem, eles colocaram um 5-4-1, né, meu amigo? Tinha uma linha de 5 atrás,
à frente do goleiro. Na frente dessa linha tinham mais 4 atletas e só o Wellington Paulista flutuando na frente. É difícil você entrar dentro da área contra um time que praticamente estaciona um ônibus na frente do seu gol. E futebol é detalhe. Se aquela bola do Johan tivesse entrado no primeiro tempo, que ele praticamente na pequena área, eu até brinquei, eu estava aqui em casa, brinquei com a minha esposa, falando, poxa, se ele tivesse fora da área, ele teria feito aquele gol. Então, acaba que isso define jogos, né? E no caso do Atlético, perder esse gol foi um problema. O primeiro tempo ele foi muito complicado, muito em razão dessa escolha que o Sampaoli faz, de colocar o Vargas pelo lado esquerdo no lugar do Keno, e travando um pouco o Guilherme Arana. Aí no segundo tempo, como o próprio Vini falou, ele joga um pouquinho mais o Alonso para a esquerda, libera mais o Arana, e isso faz toda a diferença. Por quê? Porque o Johan consegue fazer esse passe quebra-linha que pega o Arana completamente sozinho dentro da área, né? O lateral direito do Fortaleza praticamente não conseguiu enxergar o Arana passando por trás dele. Então, isso faz a diferença quando você tem um técnico que consegue enxergar algumas situações que fazem toda a diferença dentro do contexto. Agora, o Atlético ele fez a sua obrigação. Se ele quisesse lutar pelo título, ele tinha que ganhar do Fortaleza. Porque se ele empata ontem, a gente estaria falando aqui que, a vaca deitou, a situação muda completamente, a distância para o Inter já era de 7 pontos, em 5 jogos era praticamente inalcançável. Então o Atlético ele consegue fazer com que essas 2 vitórias, contra o Santos e contra o Fortaleza, o deixe bem vivo para a luta do título. E já projetando para frente, contra o Goiás, a obrigação é de 3 pontos, tá? Não dá para não pensar dessa forma, Everton, Vini e Ali. Agora, Ale, não dá para negociar mais, né? Vai ter que vencer todos os jogos até o final, dar uma arrancada nessa reta final e secar o Inter. Não tem mais o que fazer, né, Ale? Pois é não perder ponto bobo, como cansou de perder aí nas rodadas anteriores. E o que eu sempre falo, né? Sempre contra esses times que estão brigando contra o rebaixamento. Ainda bem que ganhou aí do Fortaleza e deixou esse fantasma para trás. Agora vem um Goiás, mais um time que tá lá embaixo, mais um time desesperado. E aí é fazer 3 pontos também, né? E secar o Inter de Munique, né? Porque o desempenho do Internacional é desempenho de Bayern. 28 pontos em 30 é uma coisa absurda o que o Inter tá fazendo nesse campeonato, né? É um negócio. E o detalhe, o Inter passou um momento de turbulência muito forte no Campeonato Brasileiro, né? Ficou um tempo sem ganhar, já acabou até saindo do G4. Sabe em que jogo que o Inter recuperou? Contra o Atlético. Contra o Atlético. Pois é. Contra o Atlético. Depois, não perdeu mais. O Atlético, quando enfrentou o Inter tava numa draga danada. Tava perdendo, empatando, aquele negócio, questionando. O Abel tinha acabado de chegar, o time é uma bagunça. Aí o Galo tá lá ganhando de 2-1 do Inter, em casa, administrando o resultado, mais 3 pontos. Vai lá e toma um gol aos 43 do segundo tempo. Aí, depois daquilo lá, o Inter passou a ganhar de todo mundo. Aí fez essa sequência que eu tô falando, que é de 28 pontos em 30 disputados. Perdeu não, né? Deixou esses 2 aí só naquele jogo contra o Atlético. A última derrota do Inter foi dia 22 de novembro, sabe? Então, assim, tá na hora do Inter perder também, né? Então, já que tem que secar o Inter nesses jogos aí, que faça a sua parte, né? Tem jogos importantes para fazer a sua parte agora. Vou só relembrar aqui, Goiás, fora de casa, agora quarta-feira. Depois, mais outro jogo complicado, que é contra o Fluminense, fora de casa, né, no Maracanã. Então, 2 jogos fora de Belo Horizonte. E aí a gente volta a falar naquela síndrome de Confins, né? Parece que pega o avião aqui em Confins e esquece o futebol. Então tem que ser diferente agora nesses 2 próximos jogos. Aí depois... E o Fluminense jogando bem, né, Ale? Fluminense, pra mim, é a grande surpresa do campeonato. A surpresa positiva pra mim é o Fluminense. Tanto com o Odair Helman lá no início do campeonato, fez aquele início fantástico, depois que o Odair saiu também, agora vem se mantendo. Achei que o Fluminense ia despencar depois que o Odair saiu, não, tá se mantendo. Aí depois tem o Bahia em casa, e aí o Sport fora. Então são 4 jogos, né, que contra times que estão da 10ª posição para baixo, da 15ª para baixo, que o Bahia é o 15º. 15º, o Atlético vai pegar o 18º agora, né? Ah, não, tem o Fluminense nesse meio aí. Então vai pegar o 18º, tira o Fluminense que tá lá em cima, depois vai pegar o 15º e o 16º.
Então são 3 times que estão na parte de baixo. Né? E depois fecha com o Palmeiras. Mas eu tô pegando esses contra os times desesperados aqui, ó. Bahia, Sport e Goiás. São 3 times que lutam lá embaixo, mas o Atlético tem que fazer a parte dele nesse